Sejam muito bem-vindas, mulheres incríveis, a mais um episódio do podcast Habla Empreendedora, o podcast que dá voz às mulheres de negócios. E hoje com oferecimento especial de Elaine Cavalheiro, que é a nossa super convidada do dia, farmacêutica, responsável pela RH OSP e tudo mais que vocês vão saber da Elaine hoje neste episódio. Elaine, seja muito bem-vinda, é um prazer e uma satisfação ter você aqui conosco hoje. Sou eu que agradeço de estar aqui, falar um pouco sobre mim, dos meus negócios e espero estar incentivando, né, as outras mulheres. E com certeza, o bate-papo vai ser muito inspirador e eu quero que você já comece contando sobre a sua trajetória profissional e como nasceu a RH OSP. Conta pra gente também por que é RH OSP. O que significa esse nome? Ok, vamos lá. Eu sou farmacêutica de formação e estou há 21 anos no ramo. Já passei pela farmácia comercial, distribuição, tive uma pequena experiência na indústria. E, por último, eu fui para a área hospitalar, que foi aonde, assim, eu super me encontrei. Amei e realmente eu vi que era um ambiente que ele não é muito fácil de ser trabalhado. É onde o farmacêutico ele tem que utilizar muitas habilidades, não só o conhecimento técnico, mas a habilidade ali de liderar, de gerir processos, principalmente gerir conflitos. E a RH OSP, ela nasceu como? Justamente por ser um ambiente que ele tem muitos processos, o farmacêutico, quando ele está atuando como responsável técnico, ele acaba também cuidando das folhas de pagamento dos seus liderados. Ele tem que avaliar ali se a pessoa fez o seu plantão, se era falta, se era hora extra. Atestados. Isso, e ele acaba cuidando, fazendo essa gestão ali da folha ponto de cada liderado dele. Não é fácil. Não, nada fácil. Eu trabalhei como gestora há muitos anos e em uma dessas experiências eu era responsável por fazer ajustes de folha. Ajustes de folha ponto. E como é complexo. E aí Sim. Você estava me falando nos bastidores que isso pode até acarretar prejuízos financeiros para a empresa, ou no seu caso, né, para empresas da área da saúde. Exatamente. Então, o profissional, né, farmacêutico, ele tem que fazer esses ajustes, tem que fazer o controle, e ele não é o profissional da área, né, da área contábil, da área de departamento pessoal, mas ele tem que fazer essa gestão na maioria dos hospitais. E os escritórios de contabilidade que acabam tendo no mercado, eles não têm a expertise nesse ramo da saúde, principalmente da área hospitalar, que cuide de escalas de revezamento, essas escalas 12/36, que hoje você atua, amanhã de repente é sua folga, mas alguém faltou por um atestado, tem que vir. Então, o entendimento se isso era uma hora extra, se isso era uma falta, se isso era só uma troca de plantão. E acaba que, no final, quando vai fechar a folha de pagamento, não condiz com a realidade. Sim. E isso pode trazer prejuízos financeiros, como exemplo, né, um hospital em que eu atuei, em um mês chegou a R$80 mil de prejuízo só em folhas de pagamento. Caramba. Justamente pela falta de entendimento. E justamente por isso, né, por não ter encontrado no mercado uma empresa que tivesse essa expertise, somado à minha expertise que eu tinha, né, já de 10 anos cuidando disso, nasceu a RH. Nasceu a RH. E você é bastante estudiosa. Eu estava olhando as suas informações, estudando um pouquinho, e eu vi que você tem várias especializações, Elaine. Sim, eu me especializei bastante.
Primeiro, porque eu amo estudar, adoro conhecimento e eu queria realmente estar bem especializada na área hospitalar para poder entregar mais ao paciente, entregar mais para as pessoas, para gerar transformações, né? Que hoje o meu propósito é transformar pessoas, transformar o modo de liderar, o modo de gerir. E os ambientes que eu atuei, eu cheguei a cuidar de 18 hospitais ao mesmo tempo. Olha isso. Dos mais variados estilos, desde o pequeno hospital, UPA, UBS, hospitais grandes, assim, que tinham 6, 8 andares, de alta complexidade. E sempre voltado para a área administrativa dentro do hospital ou outras coisas também? Não, sempre voltada para a área farmacêutica. E logística hospitalar. Né? Então, as minhas especializações, na verdade, elas são todas na área de gestão hospitalar, né? Desde infecção hospitalar, logística, auditorias. Então, todas as áreas que um hospital precisa e que o farmacêutico está inserido, né? Além da minha especialização em gestão de crises, porque dessas minhas atuações, né, nesses últimos anos e nesses 18 hospitais, eu trabalhava no terceiro setor, gestão pública e gestão privada, onde nós não temos todos os recursos. Faltam-se, às vezes, recursos financeiros, né, tem a quantidade X de valor e nem sempre eu consigo fazer tudo que eu preciso naquele valor. Então, a gente tem que otimizar processos internos, né? Tem a gestão de recursos humanos também. Já tem a dificuldade das folhas de pagamento, por exemplo, né? Do não entendimento, pessoas ou empresas não especializadas. Isso gera desmotivação no profissional, porque ele atua ali o mês inteiro, chega no final do mês, não condiz com aquilo que ele tinha trabalhado. Então, a gente tem essa crise dos recursos humanos de trabalhar, onde eu tenho poucas ferramentas, entregar o melhor que eu posso e ainda manter uma equipe engajada e motivada. Então, essa expertise toda e essas minhas especializações, eu consegui criar uma metodologia, que hoje eu chamo metodologia MAF, que é de autoridade farmacêutica, de como liderar uma equipe, mantê-la motivada, engajada, transformar o ambiente que você está, os processos. E é nesse ponto que eu ia chegar, porque a gente estava conversando e você me falou que, além de tudo que você faz, você também é mentora, está para lançar, ou já lançou um curso. Isso. Nessa minha caminhada, eu já fazia uma mentoria, consultoria presencial, mas eu não estava inserida ainda no digital. E como eu fiz, né? Eu validei o meu processo no presencial nesses últimos 6 anos. A minha metodologia, ela realmente funciona. Eu quero trazer isso no digital para alcançar o maior número de farmacêuticos hospitalares, atender aí o Brasil inteiro. Sabe uma coisa, a gente já vai voltar aí na mentoria, mas uma coisa legal que eu achei interessante, porque quando você fala em farmácia, o que a gente associa? Ou a farmácia de dispensação, que são normalmente as redes, as grandes redes, ou farmácia de manipulação. E aí você me traz uma perspectiva diferente, falando assim, não, o farmacêutico ele pode trabalhar em outros ambientes também. E você, quando você resolveu, você fez farmácia, e aí quando você resolveu fazer uma especialização ali para... Isso aconteceu de uma forma premeditada? Ou quando você estava fazendo a sua graduação, você decidiu ali durante a graduação que você ia para outro viés dentro da farmácia? Não, quando eu fiz farmácia, a minha intenção na época era trabalhar com análises clínicas. Inclusive, cheguei já desde o primeiro ano de faculdade, eu fui fazer estágio num laboratório, né, de um hospital. Análise clínica de laboratório. Isso, e eu fiz o estágio para conhecer. E em
embora eu tenha gostado muito, aquilo ainda não me chamava muito a atenção. E aí, durante a minha caminhada, nesses 21 anos, eu fui me descobrindo, né? Até que eu resolvi fazer uma especialização em farmácia clínica, que me abriu portas dentro do ramo hospitalar. E ali eu comecei como Farma Júnior. De Farma Júnior eu fui para Farma RT, que a gente chama de responsável técnico, que é o que responde ali pelo hospital. Ali fui para coordenação, fui para gestão e cheguei na direção. Então eu desenvolvi um caminho e aí foi quando eu compreendi que a minha habilidade era gestão. E agora a gente vai, então, falar sobre a mentoria, o curso da Elaine, porque olha só a experiência vasta que essa mulher tem. Que privilégio alguém fazer esse curso com a Elaine. Vai beber direto da fonte. Elaine, conte para nós tudo sobre esse curso aí, para quem é destinado, o que ele vai trazer de diferente, conta tudo aí. O nome da minha mentoria, ela é Rastros. Eu só vou explicar aqui um pouquinho a respeito do nome, porque são frases que eu sempre falo, né? Qual é o rastro que você vai deixar? O farmacêutico hospitalar, ele acaba trabalhando no hospital, quando ele entra, se ele não for bem gerenciado, se ele não tem o conhecimento do todo, e hoje tem até pesquisas que 80% dos farmacêuticos ainda não sabem qual é o próprio papel. Então, quando chega no hospital e nessas minhas andanças pelos hospitais, eu vi a fragilidade que a gente tem do profissional, porque ele não é reconhecido, ele não é valorizado, muita gente não conhece. Vou trazer um exemplo, na época da pandemia do Covid, falava-se muito da linha de frente, médico, enfermeiro e outras profissões, mas o farmacêutico ele não era citado. E aí eu sempre comento, né? O paciente, quando ele chega no hospital, o médico ele vai dar o diagnóstico, mas se ele não tiver o medicamento na hora certa, no lugar certo, ele não consegue concluir seu atendimento. A enfermagem também, ela consegue fazer as manobras que precisa e todas as atividades técnicas, mas sem o medicamento e o material, ela não conclui a atividade. E o farmacêutico é o responsável pela terapia medicamentosa dos pacientes. Então, ele é realmente necessário, ele está na linha de frente tanto quanto. Porém, como ele não é observado, não é reconhecido, não é valorizado, as pessoas esquecem do profissional. E as pessoas, os farmacêuticos, eles são desmotivados e tudo mais. E eu vejo, que o que está faltando é realmente a comunicação, a clareza do profissional, como eu tenho que me posicionar dentro do ambiente hospitalar, como que eu tenho que liderar, como que eu tenho que gerir os meus processos. Então, a minha mentoria, rastros, que eu falo, qual é o rastro que você quer deixar? O rastro de um farmacêutico autoridade, um farmacêutico que todo mundo conhece, né? A ideia é trazer protagonismo para esse farmacêutico. Exato. O foco do curso é farmácia para a gestão hospitalar ou outros segmentos também? É para o farmacêutico na gestão hospitalar, nos serviços farmacêuticos dele. Muito específico para esse público. Para aquele farmacêutico que está, às vezes, não está vendo talvez uma outra perspectiva, ou está vendo e quer se especializar justamente nessa área. Você falou uma coisa bem interessante, que é realmente a questão da época do Covid, que se ouvia falar muito da linha de frente, e realmente o farmacêutico ele ficava meio que em segundo plano. Eu me lembro, até esses dias eu estava conversando com a minha irmã e com o meu pai sobre o papel do farmacêutico na época que eu era criança. Quando eu era criança, eu morava em cidade pequena, e nós tínhamos 2 farmacêuticos que para nós eles eram mais até do que alguns médicos. Então, na época que eu era criança, havia um protagonismo maior do farmacêutico. Eu me lembro que os meus pais iam
mostrar a garganta da criança, sabe? Então, eu via que talvez seja um momento mesmo de resgatar esse protagonismo e o seu curso é o caminho. Então, já tô vendo tudo aí. E, Elaine, conta pra mim quais as habilidades que você pretende trabalhar nesses seus mentorados de farmácia hospitalar? A mentoria Rastros, né, através da metodologia MAF, que é metodologia de autoridade farmacêutica, ela vai trabalhar 5 pilares. Uhum. Que o primeiro pilar é de diagnóstico, para entender onde esse farmacêutico está, qual cenário ele está inserido. O segundo pilar de processos, para a gente também entender como está a casa desse farmacêutico, como que está ali a gestão dos fluxos. E aí vem para o terceiro pilar, que a gente começa a trabalhar habilidades comportamentais. Então, a gente trabalha as habilidades técnicas e vem para as habilidades comportamentais, que meu terceiro pilar é sobre a liderança, e é onde eu vou ensinar bastante sobre gestão de pessoas, lideranças, através de histórias milenares, que eu trago a história de Jesus Cristo, história de Moisés, para trazer como um padrão, a parte de comunicação também, né, com os liderados e com as equipes multiprofissionais, para ele realmente ser valorizado, ser enxergado, ser reconhecido. E vem como último pilar o crescimento contínuo. Perfeito. Que é aí onde eu vou trabalhar, não só crescimento contínuo, mas também posicionamento. Que é o que a gente chama do lifelong learning, que é o tempo todo aprendizado, para a vida toda aprendizado. E isso também acredito que tem muito a ver com a questão do crescimento. Isso. E Elaine, uma coisa que você falou agora que eu achei bem interessante você falou das histórias bíblicas. Isso. Qual que é o contexto? Conta um pouquinho. Você fala de Moisés. Eu quero entender um pouquinho mais como que isso entra na sua mentoria, porque eu achei assim totalmente diferente e muito interessante. Isso, é uma liderança que eu trago, esse foi uma metodologia que eu criei para mim, inspirada nessas histórias, né, e eu coloquei em prática no meu dia a dia e eu vi que realmente ela traz muito resultado. Se trouxe resultados lá na época da Bíblia, nas épocas milenares, então eu coloquei ela nos dias atuais. Jesus Cristo, ele era o tipo de líder que apoiava as pessoas, ensinava a fazer e trabalhava bastante a questão de aprendizado, né? Então, assim, as pessoas às vezes aprendem alguma coisa, mas é com curto prazo ou médio prazo. E a gente tem que ter um aprendizado a longo prazo. Sim. Como que eu trabalho a longo prazo? Sentindo a informação. E para sentir a informação, eu tenho que ter, usando os exemplos de Jesus Cristo, metáforas, parábolas. Então, trazer para a realidade histórias que remetam a alguma coisa similar àquilo para ter o entendimento. Você não esquece mais a informação. Nossa, que espetáculo. No hospital, são muitos fluxos. Realmente são muitas atividades o tempo inteiro. Você não para, você não tem um segundo. Vai evoluindo, vai inovando. Surge um novo protocolo, uma nova diretriz. Sabe aquilo que você fazia? Então, agora a gente vai fazer diferente. E aí, eu tenho que ter um aprendizado daquilo. Ai, por que isso? Como isso? Então, trabalha, né, com esse apoio, mas também trabalha como da forma que Jesus Cristo ensinava as pessoas, um processo de aprendizagem. Né? Eu vejo que você está muito alinhada com o que está acontecendo hoje no mercado. Hoje no mercado, a gente vê um crescimento do termo espiritualidade organizacional, que é realmente trazer valores que são universais, como a questão da liderança servidora, como a questão da empatia, da felicidade no trabalho. Então, a questão da espiritualidade organizacional, ela tem sido um tema muito que está em crescimento e aplicabilidade também dentro das empresas, e você está trazendo isso para a questão da gestão hospitalar. Sim. Então, parabéns pelo projeto. Tenho certeza que vai ser um projeto que vai fazer diferença na vida de muitos profissionais, sobretudo quando trabalham com saúde,
com a área da saúde, né? Que você está vendo ali muitas coisas o tempo todo e você está ajudando muitas pessoas também o tempo todo. Então, é muito interessante. E eu quero ver se você se lembra de alguma pequena historinha ou parábola para contar para gente. Vamos trazer aqui a dos talentos, parábola dos talentos, né? Que Jesus Cristo, ele tinha três pessoas ali com ele, e ele deu, né? Ele usou a palavra talento, uma moeda, um talento para cada um. Um enterrou, o outro foi lá no banco, colocou, e o outro, cada um fez uma coisa. Uma coisinha com o talento. Com o seu talento. E o último, ele deu um jeito de triplicar o seu talento. Então, eu trago isso porque às vezes você fica ali naquela atividade, mas você tem talento, você tem habilidade, você tem competência. Vamos jogar isso para o mundo. Vamos triplicar o seu talento. O hospital precisa disso, o paciente precisa disso. E às vezes o farmacêutico, como eu falei, não é reconhecido, ele não é valorizado, ele fica na caixinha dele. Ele não se sente confiante, ele não tem entrega, mas ele tem um talento espetacular. E um grande líder consegue observar essas habilidades. Consegue observar que ele tem muito a entregar. Então, é a liderança ali realmente situacional, de apoio, de enxergar e falar, não, você é tão grande quanto. Vamos lá, vamos aprender a se posicionar e tudo mais e triplique o seu talento. Muito bom. E essa pessoa voa. Excelente. Eu já conheci essa parábola do talento e eu acho que ela faz muito sentido. Faz muito sentido com o negócio, com o seu negócio, com o que você está falando. E me diga uma coisa. Hoje, você já está na área de farmácia há alguns anos. Isso. Né? E que conselho você daria para alguém que está iniciando a sua trajetória na área de farmácia? Seja curioso. O primeiro ponto é curiosidade. Quando ele está iniciando, são muitas informações. Não tem muita ajuda, as pessoas ainda não conseguem, você é meu colega e vou dar apoio, união. As pessoas ainda entendem como concorrência. E eu trago como exemplo, quando comecei, ninguém me ajudou. Eu não tive esse apoio, vai lá, ensina. E vou até trazer esse exemplo, né? Que numa farmácia, é composta, tem os farmacêuticos e tem os auxiliares de farmácia que ajudam na produção. E quando eu comecei, eu não tive ajuda dos farmacêuticos. Eu tive ajuda dos auxiliares de farmácia. Então, eu fui até eles, olha, eu não conheço ainda esse material. Como que funciona? Quando a pessoa pede a medicação, qual que é o kit que tem que ir junto e tudo mais? E eles foram abertos para me ensinar. E eu trago esse ponto que as pessoas ficam com medo. Mas você é o líder e você vai pedir ajuda para o seu liderado. E eu sempre trago a frase: um bom líder, ele tem que ser forte o suficiente para gerar confiança, mas vulnerável o suficiente para gerar identificação. Excelente, muito bom. E a mulher no mercado de farmácia hoje, com a sua experiência e trazendo a sua trajetória, você acha que hoje ela já conquistou o seu espaço nesse segmento? Ou você acha que tem mais mulheres que homens? Como que você vê o cenário do mercado hoje para a mulher? Na área da saúde, nós temos muitas mulheres. Na verdade, os homens, eles são a minoria. Porém, embora seja composto de muitas mulheres, ainda há dificuldade do posicionamento. Perfeito. Né? Às vezes, eu tenho um cargo de direção masculino, e não aceita muito bem o posicionamento feminino. Então, eu não te daria um cargo de gestão. Enquanto você está no operacional, ok. Mas o cargo de gestão eu vou realmente repensar. Mas é tudo referente a posicionamento. E justamente isso tem na minha mentoria, no meu pilar, né, de posicionamento, como que ela vai tirar essa questão, se posicionar e conseguir, sim, cargo de gestão, cargo de direção, como ir à frente, ser autoridade, ser ouvida por médicos, por gestores administrativos e tudo mais. Eu acho que vem muito da questão, às vezes o que acontece, a pessoa, e aí eu digo homem e mulher, tem conhecimento,
tem o talento, mas a questão do posicionamento acaba sendo um problema, seja por timidez, seja por insegurança, por medo de falar. Então, assim, é necessário, eu acho que esse olhar também, como um todo, para a pessoa, o autoconhecimento da pessoa se olhar e dizer assim, eu posso, mas eu tenho medo. Né? Então, nesse programa que você vai trabalhar algum aspecto nesse sentido também, Eu também, porque para você ser líder, o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Eu não tenho como liderar se eu não conheço quem eu sou, quais são as minhas limitações, até onde eu consigo ir, e coragem de sair das zonas de conforto, porque é uma mentoria que vai transformar e a pessoa tem que estar disposta a sair da zona de conforto. Vai mexer bastante com isso. Sim, porque eu vejo muita gente boa que algumas vezes perde o seu lugar para pessoas não tão boas, porque a pessoa que não tem às vezes tanta capacitação, teve coragem de ir à frente, coragem de fazer, e eu acho que isso vai ser, sim, um divisor de água para esses profissionais. Sim. Né? Então, agora é o seguinte, a gente está se encaminhando, infelizmente, para o finalzinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo, mas antes, nós temos um momento aqui no nosso podcast chamado Habla Empreendedora. Opa! 5 perguntinhas rápidas que exigem respostas rápidas. Está preparado? Estou. Perfeito. Vamos lá. Então, assim, me conta um desafio que você enfrentou e superou, em poucas palavras. Ser líder de farmacêutico. Morria de medo de ser líder de farmacêuticos, eu não confiava em mim. Para você ver a repaginada que eu dei na minha vida. Perfeito. Um livro que você recomenda. Integridade, a coragem de enfrentar as demandas da realidade. Uau. Perfeito para... Estamos no mundo real, cheio de crises. Como vou resolver? Como vou liderar? Esse eu não conheço, esse já maravilhoso. Um hobby favorito? Eu não tenho nenhum hobby específico, mas amo assistir séries, ler livros e estar com os amigos. Perfeito. E um conselho que você daria para a sua versão mais jovem? Confie mais em você, saia mais vezes da zona de conforto e se posicione. Elaine, olha, um prazer ter você aqui no Habla Empreendedora. Para finalizarmos, eu quero que você deixe um recado para os nossos ouvintes do Habla Empreendedora, um recado, um conselho, enfim, o que você quiser falar. E também depois deixe a forma como as pessoas podem se inscrever no seu curso ou conhecer o seu curso. Tá. O meu recado é: não seja só mais um na multidão. A gente está com o mercado cheio de pessoas nas mesmas áreas, fazendo as mesmas coisas, mas você sempre pode ser um destaque, você pode mudar a sua vida. Então, queira ser o diferencial. Busque conhecimento, busque informações, se posicione e seja destaque. Para me encontrar, você pode ir através do Instagram, no @elainecavalheiro.lug. E lá você vai ter todos os detalhes da minha mentoria, como vai funcionar o processo, saber sobre os lançamentos, os pilares e todos os detalhes. Elaine, muito obrigada pela sua participação, que o seu curso ele seja e já é um sucesso, que ele empodere essa classe maravilhosa que são os farmacêuticos, que eles entendam mais de si mesmos e também aspectos da gestão hospitalar, que eles cresçam cada vez mais na carreira. E por aqui, nós chegamos ao final de mais um programa do Habla Empreendedora. E quem é que duvida do poder da mulher com um microfone, um sonho e um propósito, hein, gente? Aguardamos você nos próximos episódios do Habla Empreendedora no Spotify, Amazon Music, YouTube. E é isso. Um abraço a todos.